Bom, nesta aula falaremos sobre outras duas funções que trabalham com arredondamentos. E essas duas funções chamam-se truncar e a outra chama-se int, beleza? Bom, essas funções elas têm aqui semelhanças com a nossa função arred. Elas também servem para que sejam ali arredondados números conforme as casas decimais. Porém, existe ali algumas peculiaridades entre elas, tá? Primeiro de tudo é que essa função ela é mais visível, né, em números que são negativos. Então, se nós usarmos elas em números positivos, não teremos tanta visibilidade, né, do qual é o real propósito ou qual é a diferença entre ambos. Mas se nós usarmos em números negativos, nós teremos a total percepção de como elas funcionam. Então, primeiro de tudo, galera, vou fazer o seguinte, ó, o resultado eu vou transformar em arred, que foi aonde nós usamos a função. Vou colocar aqui agora a truncar e a int. E aí vamos fazer aqui a mesclagem, mantendo o mesmo padrão dos textos anteriores, né? E aí vamos fazer aqui todas as bordas e também superiores expressas, beleza? Bom, primeiro de tudo, que se fizermos a utilização da função truncar com número maiúsculo, com números positivos, nós teremos uma percepção um pouco tanto diferente. Então, olha só, trunca um número para reduzir o número de casas decimais ao valor definido no segundo argumento. Então, quase que a mesma coisa em que é feito com a nossa rede. Então, temos dois critérios também. Um deles é o número, então qual número nós vamos fazer a utilização, e o segundo é qual é a quantidade de dígitos. Então, se nós fôssemos colocar da mesma maneira em que houve a nossa função arred, nós veremos que ela sempre terá o arredondamento para baixo, tá bom? Então, ó, vamos novamente truncar a nossa célula ponto e vírgula 1 também para que seja arredondada para uma casa decimal. Olha só que interessante, ele sempre vai fazer o arredondamento para baixo. Isso independente da quantidade de casas decimais que nós tivermos. Então, se fizermos aqui, ó, igual a truncar novamente, e aí nós tivermos ponto e vírgula 2, ele manteve, bacana. Aqui, ponto e vírgula 2, ele manteve também, beleza. Igual a truncar, ponto e vírgula 1. Qual a diferença? Vamos ver se vocês perceberam. Quando eu uso duas casas decimais, ele praticamente faz o arredondamento para cima. Quando eu uso uma única casa decimal, ele praticamente faz o arredondamento sempre para baixo. Mas isso, como eu comentei com vocês, para quando forem valores positivos. Se por acaso esses valores aqui eles fossem negativos, ó, menos e menos. Se tratando de valor negativo, esses valores aqui, na verdade, eles seriam alterados para cima, né? Uma vez que 1,7 é um valor maior do que 1,78. Foi arredondado para cima. Agora, esse outro, ele foi arredondado ainda mais para baixo, né? Onde ele era 35 e ele virou 36. Deu para entender ou não? Então vamos entender que quando a função ela for utilizada em números positivos, ela automaticamente sempre vai arredondar o número para baixo. Agora, quando ela for utilizada em números negativos, ela vai arredondar o número para cima, tá bom? Essa daqui é uma das diferenças entre a truncar e a arred. Agora, se nós fizermos o comparativo com a int, olha só.
arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Que interessante saber disso. Essa daqui ela é ainda mais direta ao ponto. E olha só, ela só tem um único argumento. Por quê? O int é uma abreviação de inteiro. Então aqui está dizendo que haverá um arredondamento sempre para baixo, né? Confirmando aqui, ó, tirando as aspas, olha lá, ó, sempre o arredondamento para baixo, de acordo com o número mais próximo. Então, levando em consideração que ela faz isso, nós temos aqui o número 0,49. Se ele fosse arredondado, por se tratar de casas decimais e ser uma única casa decimal, ele deveria ser arredondado para cima, ou seja, ele deveria virar 1,5, uma vez que é mais próximo do que 1,4, né? 1,49 para 5 é apenas um número. Agora, 1,49 para 4 são 9 números. E aí ele sempre fala que vai ter um arredondamento sempre para o mais próximo. Ao invés de ele cortar as casas decimais, ele literalmente arredonda. Então, qual é o interessante aqui? Ao invés de virar 2, ele virou 1. Se eu fizer aqui, ó, igual a int nos demais, eu vou fazer e vou arrastar porque aqui não tem como a gente colocar critério. Então é mais fácil de a gente puxar e ter todos os valores alterados. Então o que era 1,49 virou 1, o que era 0,789 virou 1, o que era 2,358 virou 2. Então assim, ó, observa que todos foram arredondados para baixo, nenhum foi arredondado para cima. Ó, não virou 2, não virou 2, não virou 3, não virou 7, não virou 11, não virou 16 e assim sucessivamente. Bom, são 3 contextos, né? 3 funções relacionadas a arredondamento. Então a nossa função arred, por exemplo, ela vai ser uma função em que nós faremos o arredondamento conforme a quantidade de casas decimais que nós delimitarmos. E aí existe a regra da arred, que é arredondar para cima ou para baixo conforme a quantidade e os números após as casas decimais. Maiores que 5 arredonda para cima, menores do que 5 arredonda para baixo. Nossa função trucar, nós também conseguimos fazer o arredondamento, né? Conseguimos também fazer as escolhas da quantidade de casas decimais. Porém, ela é variável. Quando os números eles são positivos, os números eles são arredondados para baixo. Agora, quando os números são negativos, eles são arredondados para cima. Por que para cima? Para que seja mais próximo ao número positivo. Se é que você me entende. Então, por exemplo, o que era 1,5, ao invés de ele se tornar 2, né, isso negativo, ele vai se tornar 1, um exemplo. Então, ele sempre vai fazer o arredondamento do número negativo para cima para que sempre fique mais próximo ao positivo. A diferença dessas duas primeiras funções são essas, tá? Então, ambas as funções truncar e arred arredondam. Ambas as funções truncar e arred, elas têm a possibilidade de denominar a quantidade de casas decimais, porém, uma vai arredondar conforme a quantidade de números e se for maior ou menor do que 5, né? Sendo maior que 5 positivo, para cima, né? Menor que 5 arredonda para baixo. E a outra verificando especificamente se os números são positivos ou negativos, onde se o número é positivo, arredonda para baixo, se o número é negativo, arredonda para cima. E por fim a função int, né? Não tem muito do que dizer, não precisa de critérios, então apenas seleção de números e sempre vai fazer o arredondamento para o número mais próximo de inteiro abaixo. Então a abreviação de inteiro, arredonda para número inteiro. Então ela praticamente vai cortar todas as casas decimais e ela vai manter o número com exatidão sem que ele seja arredondado para cima. Diferença entre ela, por exemplo, para essas ferramentas de diminuição de casa decimal. Se eu fosse diminuir as casas decimais aqui, ó, dos nossos números, olha só, ele também teria o mesmo propósito. Então, eu poderia fazer para não perder o dado original e manter o dado arredondado.
Então eu sei que essa base é a partir desse dado aqui, beleza? São três funções aí que vocês vão utilizar conforme a necessidade, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua regra, com o seu propósito, a sua denominação. E são três funções aí que são bem semelhantes, por sinal. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e eu espero você na próxima aula.